Olá, alunos da Escola Israel Leocádio, em especial aos nossos alunos do primeiro ano. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo, sendo que hoje nós vamos falar sobre proteínas, tá certo, gente? O que são proteínas, né? Proteínas são substâncias orgânicas que fazem parte da constituição das células. Elas são as mais abundantes constituintes celular e auxiliam na regulação de atividade dos seres vivos e no transporte de substâncias entre as células, tá certo? Resumindo, né? Proteínas são moléculas grandes constituídas por moléculas menores chamadas de aminoácidos. Deixa eu dar aqui só um exemplozinho para vocês. A gente tem o trem, né? A gente conhece o trem? Pronto. Um trem, ele é composto por vagões, certo? Então, vamos trazer para as nossas proteínas. O trem todo é a proteína. Os vagões, cada vagão seria um aminoácido, tá certo? Então, cada vagão, né, é um aminoácido. Quando esses vagões se juntam, forma a proteína. Quando esses vagões, no caso, os aminoácidos, né, se juntam, eles formam o que a gente chama de proteína, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuando. Características, né? As proteínas são macromoléculas formadas por um ou mais polipepídeos, polímeros de aminoácidos, os quais estão arranjados de maneira única. Todas elas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. A presença de fósforo nessas macromoléculas é rara, mas pode acontecer. As proteínas são extremamente importantes para os seres vivos, sendo, por exemplo, as responsáveis por formar mais de 50% da massa seca de grande parte das células. Além disso, elas atuam como catalisadores, alteram a velocidade de uma reação na defesa do organismo e em várias outras importantes funções. Beleza? Continuando. Aqui nós temos a imagem, né, de alguns diferentes tipos de proteínas. Carnes, né, frango, peixe, carne vermelha, derivados de leite, ovos, né? E aí sucessivamente, tá certo? Alimentos ricos em proteínas. As proteínas estão presentes nos mais variados alimentos, principalmente carnes, leites e ovos. As carnes destacam-se pelo seu alto valor de proteínas. A carne de galinha, por exemplo, é composta por 20% de proteínas. Os ovos, por sua vez, são constituídos de 11,8% de proteínas. Os alimentos podem ser classificados em alimentos proteicos completos ou incompletos. Os alimentos proteicos completos são aqueles que possuem todos os aminoácidos essenciais. Já os incompletos são aqueles em que se observa a falta de um ou mais aminoácidos essenciais. Os alimentos incompletos são, na sua maioria, de origem vegetal. Beleza? Vamos lá. Aqui, gente, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de alimentos ricos em proteínas. No caso, 10 exemplos, tá bom? Em primeiro lugar, peixe, frango, queijo, carne bovina, carne de porco, né, também chamada de carne suína, tofu, que é uma espécie de queijo, leite, feijão, ovos, semente, que a gente também pode chamar de grãos, né? Pronto, aqui é uma vasta informação com relação a alimentos, né, proteicos, né, que contém a proteína. Principais funções dessas proteínas: atuam como enzimas, atuam na contração muscular, nos hormônios, nos anticorpos, na coagulação e no transporte de oxigênio.
Agora a gente vai detalhar um pouco, né, essas participações, tá certo? As proteínas são substâncias que exercem as mais diversas funções no organismo, participando inclusive da composição das células. Não existe nenhum processo biológico em que uma proteína não esteja envolvida. Vamos lá. Atuam como enzimas. Essas proteínas são capazes de acelerar uma determinada reação química, como, por exemplo, em enzimas. Pode-se citar a amilase salivar, que atua na quebra de amido, e a lactase, que atua na quebra de lactose. Contração muscular. A contração muscular só ocorre graças à ação de duas proteínas, a miosina e a actina. Hormônios. Atua nas mais diversas funções do organismo e, em sua grande maioria, são compostos por proteínas. Exemplo, insulina. Gente, o nosso corpo produz a insulina. A insulina e o glucagon são proteínas que regulam, a gente pode assim dizer, né, o nível de açúcar no sangue, tá bom? Anticorpos, proteínas que atuam na defesa do nosso organismo, né? A todo momento, nós sabemos que o nosso corpo é exposto a algum agente infeccioso, não é isso? Nosso corpo produz anticorpos, né, no caso proteínas, que fazem essa defesa, tá certo? Pra gente. Coagulação. A fibrina, que é uma proteína, forma uma parede que impede a passagem do sangue, né, não permitindo, né, que haja um sangramento, um pequeno sangramento ou um grande sangramento, né? Hemorragia. Transporte de oxigênio. A hemoglobina é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio por todo o nosso corpo, tá certo? Vamos lá, continuando. Aminoácidos. Bora lá. As proteínas são formadas por aminoácidos, moléculas formadas por um grupo amino. Vocês estão lembrados lá da questão que eu falei para vocês do trem, né, dos vagões? Beleza. O grupo amina, gente, ele sempre será representado por N, né, N hidrogênio 2, né, uma molécula de nitrogênio e duas de hidrogênio. E um grupo carboxílico representado por carbono, uma molécula de carbono, duas moléculas de oxigênio e uma molécula de hidrogênio, tá bom? Que é o que está em vermelho. O grupo amino é o que está em verde e o grupo carboxílico, né, é o grupo que está em vermelho aí para vocês. Existe uma enorme diversidade de proteínas que resulta na combinação de 20 aminoácidos diferentes. Os aminoácidos podem ser classificados em aminoácidos polares ou aminoácidos apolares. Os polares são também chamados de hidrofílicos, pois são capazes de interagir com a molécula de água. Os apolares são denominados hidrofóbicos, pois não interagem com a molécula de água, tá certo? Então vamos aqui nessa imagem aqui para vocês. O que nós temos aqui, gente? Nós temos um carbono central, estão vendo agora a imagem que está em escuro, tá bom? Em preto. Fazendo 4 ligações simples, né? O carbono, gente, ele sempre vai fazer 4 ligações, né? Agora, nem sempre serão simples, mas tem que ser 4 ligações. No caso do aminoácido, ele sempre vai estar ligado a um hidrogênio e um grupo amina, tá bom? Há um ácido carboxílico e também há um radical. Pronto, o que nós temos aqui? Carbono ao centro, hidrogênio acima, de um lado o grupo amino, do outro um grupo carboxílico e abaixo aqui o radical. Os demais nunca vão mudar, tá bom? Agora o radical é ele sempre que vai mudar, dependendo do aminoácido que a gente vai estar se referindo, tá bom? Pode mudar de posição, o grupo amina pode mudar de posição, o grupo carboxílico, hidrogênio, tá bom? Agora eles vão estar sempre, né, na fórmula de um aminoácido.
Só o que vai mudar aí, dependendo do tipo de aminoácido, será o radical. Beleza? Vamos lá, continuando. Os vegetais fabricam todos os aminoácidos de que necessitam a partir de cadeias de carbono dos açúcares produzidos na fotossíntese de nitrato retirado do ambiente. Entretanto, os animais, incluindo a espécie humana, nós, fabricamos apenas alguns aminoácidos, obtendo os demais na alimentação. Ao lado, gente, nós temos outro exemplo, de um aminoácido. No caso, esse aminoácido aí é a serina. Tá, e como vocês podem ver, nós temos um grupo amina, um grupo carboxílico, um hidrogênio acima e outro elemento químico abaixo, Aí vai dar a definição, no lugar do Rzinho do radical, vocês estão vendo? Aí vai dar a definição de qual aminoácido nós estamos nos referindo. No caso aí é o serine, tá bom? Vamos lá, continuando, Aqui, meus amores, nós temos, os aminoácidos essenciais, a demonstração para vocês dos aminoácidos essenciais, dos aminoácidos não essenciais, tá certo? O que faz a diferença entre eles, Dos 20 aminoácidos existentes, o corpo humano é capaz de sintetizar apenas 11. Para que ocorra a síntese proteica, é necessário que todos esses aminoácidos estejam presentes no corpo humano. Assim, os 9 aminoácidos não sintetizados pelo organismo, conhecidos como aminoácidos essenciais, devem ser obtidos por meio da alimentação. Então, esses aminoácidos essenciais o nosso corpo ele não produz. Nós só vamos tê-los em nosso organismo a partir do nosso alimento, a partir do que a gente ingere, tá certo? Uma alimentação adequada, rica em verduras, frutas, cereais, carnes e leite, fornece os aminoácidos essenciais necessários para a nossa reação química, no nosso corpo. Já os aminoácidos não essenciais, aqui a coluna do lado, todos esses aminoácidos nosso corpo produz direitinho, tá certo? Continuando. Nós vamos agora, meus amores, falar com relação à nossa estrutura proteica. Vamos lá. Elas são 4, São 4 tipos de estruturas proteicas. A estrutura primária, a secundária, a terciária e a quaternária, tá bom? A primária, ela dá uma demonstração para a gente de ter uma forma linear de aminoácidos ligados, formando uma proteína, O que ela nos traz de informação? Uma sequência de aminoácidos, em forma linear, tá certo? Estrutura secundária, ela nos traz a informação de uma forma helicoidal, uma forma de hélice, O arranjo espacial da cadeia polipepídica, A informação que ela nos traz é como se fosse de um, de um fio de telefone, pronto. E as informações, da sequência está nessa hélice, nessa formação dessa hélice, tá certo? Na estrutura terciária, são filamentos, helicoidais dobrados sobre si mesmo. Então, já é um arranjo, mais envelopado, podemos assim dizer, tá certo? Isso na estrutura terciária. Já na estrutura quaternária, são formas de uma cadeia polipepídica, uma montagem de cadeias, São vários envelopamentos juntos para formar a estrutura quaternária, tá certo? Para nos dar as informações desses aminoácidos juntos, ok? Então vamos lá, continuando. O que nós temos agora? A desnaturação proteica. O que seria isso, Vamos ver.
As proteínas podem sofrer desnaturação, que seria isso, uma mudança, tá bom? Um processo no qual podem suas propriedades biológicas, né, se perderem, tá bom? Isso acontece quando ocorre alteração físicas e químicas que afetam sua estrutura espacial. Essas alterações podem ser decorrentes do aquecimento ou de ação de ácidos e bases fortes. Um exemplo cotidiano de desnaturação proteica ocorre quando um ovo é cozido. A clara rica em uma proteína chamada albumina sofre desnaturação em razão do aquecimento e fica sólida, né? Solidifica, né? Pronto. Outro exemplo que a gente pode estar dando, gente, é o alisamento, tá certo? No alisamento ocorre também esse processo de desnaturização proteica, porque promove alterações físicas e químicas no cabelo. A energia térmica proveniente dos secadores, né, ou das chapinhas, quebra algumas interações moleculares, desfazendo a estrutura proteica, né, e desnaturando a queratina. As proteínas tornam-se mais fluidas e os cabelos ficam mais lisos. Esse efeito passa após o cabelo entrar em contato com a umidade, né, no caso com a água, refazendo as ligações químicas originais. Nesse caso, disse que o processo é reversível, nesse caso, tá bom? Já quando os cabelos são submetidos ao alisamento químico, que é mais agressivo, né? As interações entre as moléculas são desfeitas por desnaturação proteica e reorganizadas. A conformação das proteínas é modificada e as reações químicas impedem que esse processo seja revertido. Quer dizer que ela é feita, não é igualmente quando a gente passa só a chapinha, né, que é reversível, como tem ali componentes químicos, né, que vai fazer com que essa alteração seja mais brusca, então a gente chama esse processo de revertido, tá certo? Pronto, agora nós vamos falar sobre as enzimas. As enzimas, gente, são macromoléculas que atuam como catalisadoras, ou seja, aceleram uma reação sem serem consumidas no processo. Essas macromoléculas podem ser proteínas ou serem formadas por RNA riboenzimas, né, chamadas. Existem diversas reações químicas acontecendo nesse momento em nosso corpo, todos nós sabemos disso, né? Essas reações ocorrem em um determinado tempo, mantendo certa velocidade. Se alguma dessas reações ocorre em condições diferentes, pode causar problemas e ocasionar até doenças, sérias doenças, tá certo? Algumas proteínas aumentam a velocidade dessas reações químicas. Por isso, elas são conhecidas como catalisadores biológicos, ou seja, atuam nas reações químicas, tornando-as mais rápidas. Entretanto, essas reações químicas são específicas, isto é, cada enzima possui uma estrutura específica em uma região chamada de sítio ativo. Permite que ela se ligue apenas a um substrato, no caso, um reagente, tá certo? Vamos ver como é que isso acontece, né? Vamos lá. Substrato é o nome dado ao reagente sobre o qual uma determinada enzima age. Ela se liga ao substrato, formando um complexo enzima-substrato e transformando em produto. O substrato liga-se a uma região específica da enzima, denominada de sítio ativo. O sítio ativo é local onde ocorre a catálise, é uma espécie de depressão na superfície da enzima. Considera-se
que a especificidade da enzima ocorre pela complementaridade existente entre o substrato e a forma do sítio ativo. Resumindo, vamos ver aqui, vamos entender esse desenhozinho, esse slide aí, tá certo? Vamos seguir as setas. Cada enzima tem um sítio ativo, enzima, aí o nomezinho, o qual se liga a um substrato. O sítio ativo se liga a um substrato, formando um complexo enzima-substrato. Após a reação química, forma-se um complexo enzima-produto. O produto é liberado e a enzima pode se ligar a outro substrato e assim sucessivamente, tá certo? É uma sequência, né, de informações, né, que se chama sítio ativo, tá bom? Entendido? Então vamos lá, continuando. Agora, gente, nós vamos falar com relação aos fatores que regulam a atividade enzimática, tá bom? As enzimas, elas podem ter sua atividade influenciada por alguns fatores. Dentre esses, podemos destacar a temperatura, o pH e as enzimas reguladoras. Primeiro ponto, temperatura. Grande parte das enzimas aumentam suas taxas de reações na medida em que a temperatura em que elas atuam eleva-se a 10 graus Celsius. Entretanto, essa taxa começa a decair a partir do momento em que a temperatura atinge 40 graus Celsius. A partir dessa temperatura, observa-se que as enzimas passam a sofrer desnaturação, um desdobramento de sua estrutura. Então, com relação à temperatura, até certo ponto, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação química, tá certo? Bora lá. pH. Alterações do pH no meio em que a enzima encontra-se eleva a alterações em suas cargas. A manutenção na forma de enzima se deve à extração e repulsão entre as cargas dos aminoácidos que a constituem. Mudanças nessas cargas alteram a forma da enzima, afeta a ligação entre ela e substrato e, assim, a sua funcionalidade, tá certo? Deixa eu resumir aqui para vocês. Conforme a reação química se afasta desse valor, a velocidade que a reação diminui. Um exemplo é a tripsina, enzima presente no intestino delgado, fundamental na digestão de proteínas. Ela atua em um pH 7,8, considerado ótimo, tá bom? Em um meio com pH inferior, isto é, ácido, a velocidade da reação vai diminuir, beleza? Último tópico, enzimas reguladoras. Essas atuam regulando a taxa das vias metabólicas. Muitas vezes ela ocupa o primeiro lugar na sequência da via metabólica e aumenta ou diminui a atividade mediante alguns sinais, como os níveis de substrato ou a demanda energética das células. Como é que a gente pode fazer aqui? Deixa eu resumir. Em muitas reações na catálise, isto é, na quebra de compostos, as enzimas precisam se associar a outras moléculas, chamadas cofatores ou coenzimas. Elas podem participar das reações químicas, transportando determinados grupos funcionais do substrato. Um exemplo é a molécula de ATP, a coenzima que participa no processo de respiração celular. Beleza? Entendido? Então, nós vamos ficando por aqui, tá certo? Vamos ao nosso livro didático e até a próxima. Beijo!